Olá, muito boa tarde para você. Hoje de casa vamos chegando. Cadê o cantinho aí no seu coração? Aqui na TV Novo Tempo, mais um Entre Família. E ao meu lado ela, Suzaene. Boa tarde, Suza. Boa tarde, Tudo tudo jóia? bem? Estamos aqui mais Gosto um dessa cor dia. laranja quando você vem, né? Se eu estivesse passeando no shopping, eu nunca me perderia. Cadê com aquela mulher de laranja a 2,5 km que está Tá chegando vendo? ali? É que tá na minha paleta de cores. Eu sei, mas eu falando Para sério, realçar. falando sério, de bom gosto. Muito obrigada. Um abraço para o nosso camarim, o povo aí, do nosso figurino, pessoal muito especial. Eu continuo a mesma coisa com maquiagem. E a gente tá meio combinandinho, né? Verdade. Ou até nem nota essas coisas, sabia? A gente tá combinandinho agora que eu fui notar. Tem que ser, é muita harmonia nesse Entre Família, mais harmonia ainda com você de casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O seu programa tá no ar e hoje a gente vai falar de uma coisa super legal. Motivado apesar das adversidades. Olha só quanta coisa Motivado apesar das já não foi dito sobre adversidades. esse assunto, quantos produtos já não foram vendidos, mas tá aí, a motivação é uma coisa que nunca cai de moda e a gente precisa dela, acho que para todo momento, né, Cris? É verdade. Uma das coisas, a gente fala assim, a gente pode influenciar uma pessoa, mas a motivação, ela vem de dentro, né? De dentro, essa questão toda. E o que te motiva? Porque tem muita pessoa que está no automático e nem nota, né? Você notou? Esses dias a gente estava conversando, você sabe o que seu filho gosta? Não, ele gosta de comer. Você vai falar com o filho, ele não gosta. A pessoa não nota que, às vezes, a vida tem que te dar uma sacudida para te motivar pelo motivo certo, né? E Deus é um especialista nessa questão de direção, porque tem gente que está alucinado e acha que está motivado. Que é aquela questão da cafeína, da corrida, porque a pessoa parece que está rápida, mas não sai do lugar. Pois é, tem isso e eu acho que tem uma questão assim, de quando tá indo tudo bem e que as coisas estão fluindo dentro daquilo que você planejou, às vezes nem planejou, mas está acontecendo, é fácil ficar motivado, né? Porque as coisas estão acontecendo, então você tem mais gás e você vai, aquela coisa toda. Agora, quando as adversidades vêm, quando tudo dá errado, quando você tentou inúmeras vezes e nada aconteceu, como que é olhar para essa palavra motivação, se manter automotivado, quando você tenta, e aí tem um ditado, né? Dá murro em ponto de faca, ou então, sei lá, aconteceu alguma tragédia, alguma situação que não estava dentro do esperado e simplesmente aconteceu por outras questões que talvez não foram as suas. E aí, como faz para ter essa motivação e continuar e não desistir? Vou te dar um recado, hein? Hoje nós temos uma história fantástica aqui, né? A própria Suza estava conversando com o nosso convidado aqui, né? O Neto, né? Zagueiro de Chapecoense. Você sabe daquela tragédia, apenas 6 sobreviventes, tem uma história linda, é um palestrante, formado em teologia, né? Estava aqui conversando com a gente e às vezes se dá de cara com a finitude de quem somos mesmo, ela nos sacode, né? A gente olha para a vida e às vezes vê o que estava ali o tempo todo, né? E aquela frase, né, sobre a complacência prazerosa, às vezes as coisas estão tão boas que ficam ruins. Você se acostuma com algumas coisas que você não deve se acostumar com esse mundo aqui, com as coisas. E você ser sacudido muitas vezes é bom, só que sacudir também dói, né? Algumas marcas da vida, agora algumas cicatrizes ensinam. Então, o programa de hoje está fantástico. Sabe quem está aqui? Quem? Não acredito. Nosso tupete prateado. Quem é, Brasil? Nossa, quando o Cris fala assim, ele dá um soco. É que eu amo esse rapaz. Eu amo, meu amigo do coração. O pastor Batistotti vai estar conosco hoje aqui. Se preparem, porque hoje vai ter rasgação de seda aqui logo, quando a gente sentar ali e for cumprimentar os nossos convidados. E você é o nosso convidado super especial, a gente quer a sua participação. A gente vai pro intervalo e já a gente volta aqui com a perguntinha do dia para você participar junto da gente. O programa de hoje promete, viu, minha gente? Se eu fosse você, não faltava por nada nesse mundo. Inclusive, a gente quer a sua participação por aqui. A gente quer saber hoje qual é a sua fonte de motivação. Qual é a sua, Cris? Poderia dizer? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu digo que quando eu voltei para Cristo novamente, ele me deu um beijo, que é o Davi. E o Davi, ele mostrou que é livre-arbítrio e tal. Então, meu presente que Deus me deu é a minha família. Sua motivação está aí. Minha motivação é minha família e é o eixo que o meu pai também teve um contato comigo. Então, Deus usou a paternidade para me aproximar dele e para entender o que é ser filho, essa questão das limitações. Então, a minha família, ele me deu um beijo no rosto, chamado Davi, aí ele, através da Silvia, foi. Então, minha família é a minha motivação. Que coisa bonita. E você, qual é a sua fonte de motivação? Conta aí pra gente. DDD 12 98315 0249. Repetindo, DDD 12 98315
0249. A nossa diretora Ana me fez rir, porque ela disse que um boleto pode ser uma motivação, inclusive. E às vezes você me dá de um insom, você diz, meu Deus, eu não acredito, como se não fosse você que gastou, né? Tem teu nome ali, você gastou, e não acredito o valor, meu Deus do céu, não é que nesse cartão tem o meu nome, eu não acredito que eu passei e veio para minha conta. Pois é, então conta pra gente qual é a sua fonte de motivação. O WhatsApp está aberto, como eu já disse, e aqui tem um QR Code também que você pode apontar a câmera do seu telefone e já vai direto pro WhatsApp. Enquanto isso, a gente vai receber os nossos ilustres convidados. Bora lá, Suza, vamos a mais uma tarde aqui, ou noite, né? Os países que nos acompanham à noite, o pessoal que nos acompanha nas reprises, né? Em qualquer data do ano. E vamos começar pela prata da casa, prateado também aqui. Brincadeiras à parte, ele que é o nosso apresentador aqui do Escola Bíblica, coordenador também aqui da Novo Tempo, colega, amigo de risadas e conversas especiais. Para que a Suzaine não fique muito assim, enciumada, Cris, eu te estranho muito. I miss you. Olha aí, eu pastor. sinto muito sua falta. Queria dizer para você. Gente, mas eu fico zoando três línguas mas diferentes. eu acho lindo Português, isso de espanhol, vocês, assim, sabe? Essa coisa, assim, toda essa arte cênica que vocês têm. Não, mas não eu tem sei, nada. eu sei que é sincero. Não, é sincero. Mas eu acho legal vocês declamando não um é pro arte outro aqui. cênica. Nós construímos uma amizade nesse processo durante um ano, camarim. A gente estava no camarim agora sentado conversando de novo. Trocando ideia. Não tem jeito. Para o pessoal que está chegando em casa, o pastor Batistotti aqui ficou mais de um ano no Entre Família. Então a gente trocou muita figurinha, conversando, construindo, chorando junto, dando risadas. Choramos mesmo, Deus literalmente. nos mostrou muitos milagres na convivência. Então, é isso aí que Deus quer pra gente. Então, por isso que a gente está assim. Então, por isso que a gente está todo dia com você aí na sua casa. E por isso que agora, inclusive, a gente encontra as pessoas nas igrejas. Então, parece que as pessoas já nos conhecem porque passamos tempo juntos, construímos uma relação, né? Mas obrigado pelo privilégio. Posso dar só 2 recadinhos? Claro, por favor. Permite? Primeiro, um abraço para os queridos amigos da comunidade Ser em Manaus. Nós tivemos a alegria de estar lá agora durante uma semana. Um povo maravilhoso, uma beleza exuberante, a cidade de Manaus é maravilhosa, e uma cozinha, uma gastronomia excepcional. Então, obrigado. E estamos numa temporada muito legal na Escola Bíblica, que é estudando o novo guia de estudos produzido pela Escola Bíblica, que é a Educação Financeira à Luz da Bíblia. Estamos terminando o ano com essa questão financeira para a gente se organizar para 2023. Está muito legal. Guia de estudos escritos pelo pastor Antônio Totti. Posso dar um toque, pastor? Para você que está acompanhando em uma reprise, mas Cris, agora eu já estou em 2023. Volta no NT Play. Pronto, vai lá e procura. Viu? Para todo mundo tem gosto. Porque o pastor passou durante o ano de 2022 e 2023 nas reprises com você. Vale a aqui pena. Na casa. Pastor, mas é isso aí. Brincadeiras à parte, é muito bom ter você aqui. Eu só me lamento porque eu não tive esse privilégio, né, de estar com você ao longo de todo o tempo que você esteve aqui. Nós também, né? Lamentamos. Estou emocionado aqui. Tá, vamos lá. Vamos receber o nosso convidado super especial. Olha que veio de longe para conversar com a gente. Neto Zampier, ele é palestrante e ex-atleta, né? É ex-zagueiro da Chapecoense, um dos 6 sobreviventes do voo Lamia, que aconteceu em 2016. Em novembro de 2022, completaram então 6 anos da tragédia. E além de uma figura pública, é influenciador nas redes sociais, hoje é autor de livros, bacharel em teologia, como o Cris comentou, né? Palestrante, como eu já falei. Inclusive sobre esse assunto, né? Sobre motivação que a gente vai falar aqui. Um abraço especial também para sua esposa, Simone Zampier. Eles têm 2 filhos, a Ellen e o Elan. Um beijo, um abraço para vocês, Neto, seja bem-vindo. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui junto com o pastor Batistotti, pessoas que tementes a Deus, primeiro, né, e um programa Entre Famílias. Acho que família é tudo na nossa vida, né, é uma base muito forte e sólida para a nossa motivação do dia a dia, né, a gente acordar, olhar os filhos, olhar a esposa, às vezes olhar para o pai e mãe no telefone, né, porque a gente sai de casa para viver e para ter uma nova vida, né? A gente tem que sair de casa para casar e para construir a nossa família, mas a família é uma base sólida para a motivação, né? O homem que tem uma família sólida, ele é um homem motivado. Olha, vamos junto, assinei embaixo no Neto aí, eu gostei. Essa é a primeira frase para a gente sublinhar. O homem que tem uma família sólida, muito bom, né? Muito legal. Neto, agora fala pra gente, assim, esse conceito de motivação, né? O Cris comentou ali no começo sobre essa coisa que vem de dentro para fora. É claro que a gente sempre fala de motivação também nesse universo corporativo, né? Existem fatores externos também, né? Sei lá, da empresa, do ambiente onde a gente vive. Mas como que a gente poderia melhor definir essa palavra motivação para que a gente tivesse isso
independente do que a vida vai oferecer ou não? Eu creio que a motivação ela tem a ver com o propósito também, né? A motivação ela está totalmente atrelada ao propósito de vida, né? Se você tem um propósito de vida, se você busca algo em relação a casamento, em relação a trabalho, né? Você tem que ter um propósito para você ter uma motivação, né? Então, a motivação, ela nada mais é que um propósito mais encorpado, né? Quando você tem um propósito, você pode até perder um pouco a motivação, mas com o propósito você não perde a disciplina. A gente, para ser atleta profissional, e eu tinha a motivação de querer ser um atleta profissional, mas teve dias que talvez eu não acordei tão disposto a treinar devido a um treino ruim do dia passado. Então tu fica, poxa, aquela dúvida, pô, não fui tão bem. Mas você tem que ter disciplina, porque você quer chegar no nível que você deseja, você tem um propósito, você tem um objetivo. Então, quando você tem um propósito de vida, mesmo você não estando tão motivado, porque a gente é ser humano, não vai acordar todos os dias motivado, mas a gente vai ter disciplina, porque a gente sabe onde quer chegar. E isso daí facilita a nossa motivação, mesmo não estando tão em alta, a gente não perde o foco, né? Sem motivação, o nosso foco diminui, mas com a disciplina, né? Com a disciplina o nosso foco permanece. E a gente busca aquilo que a gente deseja ser. Às vezes No âmbito espiritual, perdão, Suzane, no âmbito espiritual, a gente tem o que a gente chama de poder inerente e poder outorgado. Então é assim, aquilo que eu tenho dentro de mim, que no âmbito espiritual é Deus que me concedeu, porque é o Espírito Santo que está dentro de mim, porque isso não é uma coisa natural, eu até tenho motivações naturais, mas estou olhando no âmbito espiritual. Então Deus coloca isso dentro de mim, então é um poder inerente, mas que Deus colocou, que na realidade é um poder outorgado, ou seja, eu vou realizar porque o Senhor colocou dentro de mim, então Ele me outorgou esse poder. Quando a gente vai para o texto bíblico, por exemplo, a gente vê a concessão, né, Neto? O Neto tem a formação na área da teologia, a concessão dos dons do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo colocou isso dentro de mim e agora eu vou executar isso. E aí entra o processo de disciplina, que eu achei muito legal que ele colocou. Achei muito legal, porque eu ia perguntar justamente isso, pastor, para depois já pegar carona aqui, né? Porque se a gente pegasse o lado espiritual, porque a gente tem uma linha até muito coach agora, que eu até peguei essa questão justamente de dentro para fora, porque uma vez eu peguei um best-seller aí que falava que o grande poder estava dentro de mim. Eu já procurei tanta coisa dentro de mim e não encontrei nada. Só um espaço para esse Deus maravilhoso, né? Aí eu pergunto, algumas coisas até vão contra esse sentido, porque a gente pega belos versículos da Bíblia, aí já a gente tem até nessa condição que até o Neto vivenciou, a gente pega Paulo, lindos versículos que foram escritos em lugares complicados. Aí eu fico perguntando, né? Porque eu vou ter que fazer tal coisa para motivar o meu filho, às vezes, né? E a gente tira a frustração dos filhos, a gente tem uma geração que não deixa eles se arranharem, parece que, às vezes, Deus até proporciona alguns conceitos, porque, às vezes, as cicatrizes também nos ensinam, não que Deus seja um menino com uma lupa queimando formigas, não. Ele tem esse amor dele. Pergunto, pastor, biblicamente, como que Paulo escreveu coisas tão especiais e tem tudo a ver com a questão de estar outorgado por Deus diante de uma carne que está sofrendo, vinha uma felicidade, uma inspiração tão especial do que Paulo escreveu, por exemplo? A gente pode olhar de duas maneiras aqui, na minha visão aqui, tá? Primeiro, eu tenho talentos naturais. Então, Deus não está eximindo nossas qualidades naturais, certo? Eu tenho qualidades naturais. Quando eu olho para a visão espiritual, mesmo que eu tenha qualidades naturais, para que a minha vida tenha um propósito, ela não está focada em mim, mas está naquilo que eu vou realizar para o outro. E aí muda a minha chavinha interna. E outra coisa, nem todo mundo vai conseguir realizar todas as coisas, certo? Eu não consigo realizar todas as coisas, porque nós somos diferentes aqui. Agora, Deus me dota, ou Deus me dá uma capacidade, quando eu me submeti a Ele. Então, Ele pega esse talento natural, vamos pensar aqui no Neto como um jogador que consegue se profissionalizar e que chegou num nível da carreira de disputar um final de campeonato sul-americano. Tá? Poucos chegam nesse nível. Ele desenvolveu as capacidades naturais que ele tinha, né, que Deus lhe concedeu, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas também
ele pega tudo isso, né, agora se submetendo a Deus, e transforma isso numa bênção para a vida dele e para a vida daqueles que estão com ele. Então, eu tenho todo o poder em mim? Não, eu não tenho todo o poder em mim. Agora, Deus me dá poder para realizar as coisas? Me dá, segundo o seu propósito. Porque o dom, estou dando uma visão espiritual, o dom é uma capacidade que Deus me dá para realizar algo. Agora, vamos lá, vamos pensar na temporada que a gente fez agora sobre educação financeira. Algumas pessoas têm naturalmente a capacidade de fazer dinheiro? Tem. Tem pessoas que são hábeis no negócio. Todos nós conhecemos. E às vezes não professam uma fé religiosa para isso. Eles são hábeis no negócio. Agora, qual é a diferença daquele que tem, que pega essa capacidade que ele tem, ou que não tenha, que Deus dirigiu? Ele ganha dinheiro, mas guiado à luz de Deus, por exemplo. Ele vai pegar aquele dinheiro para ser uma bênção na vida das outras pessoas, porque ele não vai focar nele mesmo. Essa é a grande diferença. E aquele que não tem essa capacidade, que não vai se tornar talvez um milionário, mas ele vai ganhar, e o pouco que ele ganhar também vai ser uma bênção para a vida das outras pessoas. Então essa é a grande diferença espiritual. Pastor, e quando a gente fala de Paulo assim, a gente já começa a visualizar dentro da Bíblia quem Paulo foi. A gente olha o Paulo retrato final, mas a gente sabe que ele era um perseguidor. Mas ele sempre teve o intelecto dele muito mais aguçado, avançado do que os outros. Jesus, quando aparece para Paulo, ele pega aquele Paulo, aquele cara ruim, mau, e ele entra, quando Jesus fica inserido na vida de Paulo, ele usa o mesmo intelecto que Paulo tinha para fazer a boa obra. Isso aí. E Paulo começa a viajar no mundo inteiro para falar sobre Cristo e todo mundo fica perplexo, porque, pô, antes um perseguidor, agora é o cara que está sendo perseguido. Neto, ele não está fazendo nada, então Deus usa. daqui a pouco a gente vai até entrar mais especificamente na sua história, para você contar tudo isso que aconteceu lá em 2016. Mas eu queria saber se esse fator mudou alguma coisa em você, na sua visão, na sua motivação, o Neto de antes do acidente, o Neto depois do acidente, ou talvez não tão assim um antes e um depois, mas como você enxergou, ressignificou talvez essa tragédia para continuar com esse espírito de motivação? Olha, a primeira tragédia, ela não muda a minha visão em relação à fé, mas ela muda a minha vida muito, muito. Eu era um atleta que estava num nível altíssimo. Eu fui um menino que eu não tive base praticamente. Eu comecei a jogar nos juniores. Eu era um jogador de rua, muito habilidoso, jogava no colégio, meu pai pagava metade do colégio por conta da minha técnica no futsal, mas eu nunca joguei em clube. Fui jogar em clube a partir dos 17. Então eu alcancei o ápice naquele momento, aos 29, 30, porque eu trabalhei até aquele momento. E a minha vida mudou depois que o acidente aconteceu, eu perdi amigos, a carreira. E a carreira eu deixo até um pouquinho encostada, porque as vidas são mais importantes, né? Eu perdi amigos que fizeram a diferença, que me impulsionaram a ser o atleta, porque existe uma coisa, uma ótica na visão, no padrão do mundo, que é propagado aí fora, que existem heróis. E eu não acredito nisso, acho que ninguém vence sozinho. Jesus foi o único que venceu sozinho, mesmo assim escolheu discípulos. Então, assim, a gente vê que sempre há uma comunidade, uma comunhão entre irmãos que faz a pessoa ser impulsionada, e eu fui impulsionado por eles. Então, para mim, quando eu sobrevivi, a minha ótica de fé, ela permaneceu, mas meu entendimento de que Deus realmente é soberano, e que Deus está em controle da vida, pelo menos da minha vida, isso me deu um entendimento muito maior, porque eu lembro perfeitamente de tudo que estava acontecendo. Eu lembro do avião caindo, eu lembro da minha aflição, eu lembro da minha oração. Eu lembro do meu amigo que estava do meu lado, Bruno Rangel, que era o maior artilheiro do clube, o maior artilheiro da Série B da história. Eu lembro olhando para ele, então eu lembro da minha oração falando: Jesus, eu sei que tu faz milagre. Eu não fiz uma oração mirabolante, algo... Eu falei com essas palavras bem simples: Jesus, eu sei que tu faz milagre, porque eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre. Tu pode nos ajudar. Tem misericórdia de nós. Eu falava com a língua da fé, mas os meus olhos não enxergavam. Eu falava porque eu sabia, porque eu lia e porque eu cria que Jesus fez milagres e eu cria que ele poderia reverter essa situação. Mas eu não enxergava aquilo. Para mim, aquilo ali era o fim. Eu olhava e pensava: é esse jeito que vai acabar a nossa vida? É esse jeito que eu vim para jogar uma final, não vou ver mais minha esposa, meus filhos, meus pais.
Mas eu falava, nos ajuda, Jesus, eu sei que tu faz milagres. Então, assim, na minha visão, quando eu sobrevivi e tudo que eu vivi, eu comecei a entender que Deus é real. Deus é real e Ele me deu a chance de ficar um pouco mais de tempo aqui. Eu sei que eu vou morrer e eu já passei por isso. Então, quando você fica muito próximo do fim dessa vida aqui, você entende que o fim existe mesmo, porque até então, muitas vezes a gente vive no automático, a gente tem nossas funções, nossa família. E no dia que você vê assim, vai acabar, e não acaba, e você percebe que acabou para alguns, acabou aqui. Mas a gente entende que, poxa, Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui, então se eu era cristão, eu tenho que ser mais ainda, se eu era um homem de fé, eu tenho que ser mais ainda, pela motivação de tudo que o Senhor fez por mim. Como a Bíblia diz, o Senhor nos amou primeiro. Como o pastor disse, é o Senhor que coloca no nosso coração. E isso, em muitos lugares, em muitas religiões, em muitas igrejas de placas diferentes, traz uma soberba, quando na verdade deveria trazer uma responsabilidade de que o Senhor nos escolheu. A gente tem que ser diferente mesmo. Não para ser melhor que os outros, mas para fazer a diferença no mundo. Nossa, Neto, muito legal ouvir você falando isso, muito inspirador. A gente quer, inclusive, entrar um pouquinho mais na sua história, mas tem que chamar o intervalo. E na volta a gente continua batendo esse papo aqui com o Neto para entender melhor, né, como que foi todo esse processo para ele durante o acidente e depois agora pós-acidente. O Entre Família vai para o intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Feliz da vida de ter você, tá bom? Obrigado por um cantinho do seu coração. Que essa almofada é minha, a outra da Suzane, já ela tem um presente para você. Agora, presente hoje é receber o Neto Zampieri aqui. Para você que está chegando agora, né? Ele que é ex-zagueiro da Chapecoense. Agora, nesse ano de 2022, 6 anos daquela tragédia que o mundo inteiro, né? Tivemos aí o chamado luto coletivo. E você, né? Conheceu aquela história, sabe do milagre que é a vida do Neto. Neto, eu tenho algumas perguntas aqui sobre o pós, né? Mas eu queria perguntar para você, uma das coisas que você falou aqui para nos bastidores, porque nós estamos agora, o pastor estava perguntando, o Suza também, porque ver um milagre vivo aqui, né? Essa questão toda, primeiro mostrar que nenhum milagre de Jesus tem um fim em si mesmo, porque Lázaro também foi ressuscitado para morrer, mas a vida dele foi um testemunho vivo numa época ali, onde que as pessoas nem conheceram o próprio Cristo, né? Então, Deus tinha um propósito para você estar aqui hoje falando em nome dele, da sua família, enfim, a nova chance que ele te deu. Agora, você sonhou com essa tragédia, Neto? Eu sonhei na sexta-feira antes da tragédia, tive um pesadelo que eu caía do avião e ficava vivo. E foi um pesadelo que me chamou muita atenção, porque geralmente quando a gente tem um pesadelo ou morre num sonho, a gente acorda, né? Eu lembro que eu estava no avião, era um jogo... Não era da Chapecoense, mas eu estava para um jogo importante. O avião caía, desligava conforme foi o acidente e ele batia. E o que me impressionou e o que me chocou nesse meu pesadelo é que quando eu acordei, assim que o avião bateu no pesadelo, eu acordei dentro do avião. O avião totalmente estraçalhado e eu todo ensanguentado e eu conseguia sair pela porta de emergência. E quando eu saía pela porta de emergência, eu estava numa montanha, à noite, com muita chuva, e eu olhava para o avião e eu via as luzes da cidade bem longe. E eu lembro que eu pensava assim, eu tenho que procurar ajuda para os meus amigos. E meu sonho acabava. Então, quando eu acordei na sexta-feira, sexta para sábado, eu falei para minha esposa, eu tive um sonho, minha esposa não quis ouvir, porque ela ficou com medo, assim, não é nada não. E o sonho foi conforme o acidente, né? Infelizmente, né? Tudo aconteceu, não gostaria que tivesse acontecido, até não imaginava que fosse acontecer por conta de tantos pesadelos que eu tive que, graças a Deus, não aconteceram, né? Mas aconteceu, infelizmente o ser humano é muito falho, né? E Deus sabe, né? Porque a gente, quando avalia todo o acidente, a gente viu depois, né? Que o avião caiu e depois que eu vim para o Brasil, que o avião andou sem gasolina por algumas vezes, até com a seleção da Argentina. Só que isso só foi revelado depois da tragédia. Então a gente começa a entender, poxa, Deus sabia. Deus sabia. E depois que o avião caiu, que foram contar que o seguro estava errado, que a controladora de voo liberou um avião sem gasolina suficiente. Então tudo que aconteceu, o Pai, o nosso Criador, ele já sabia que aconteceria pelo coração do homem. Porque a gente não consegue avaliar o coração. O coração Deus avalia. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então essa avaliação o Senhor sabia. Esse acidente poderia ter acontecido anterior ao que aconteceu conosco. Mas infelizmente aconteceu. Eu creio que Deus
me deixou um aviso, um recado, né, do que aconteceria. Eu, naquele momento da tragédia, eu fiquei muito entristecido quando eu soube de tudo, né, que depois que eu acordei, depois de 3 dias me contaram, antes de eu vir para o Brasil, eu lembro que eu me culpei muito até, eu lembro que meu pai e minha esposa me falavam, né, minha esposa chegou para mim, moço, se você não fosse no avião, e o avião desse a tragédia, você ficaria com problema psicológico pro resto da tua vida. E se você não fosse na viagem e o avião não caísse, ia ser um atleta fracassado. Ainda mais com as redes sociais, né? Imagina, um rapaz deixou de jogar uma final por causa do medo de um pesadelo. Então, Deus, ele avisou aquilo que o ser humano iria fazer, né, de errado, né? O ser humano, através do seu pecado e da sua ganância, sempre coloca as coisas erradas. A gente vê lá em Brumadinho o que aconteceu, estourou tudo lá, e a gente vê que era para ter sido feita uma manutenção que não foi feita, mas depois que aconteceu, descobriram que deveriam ter feito reparos. Eu vejo, Neto, que você não tem, obviamente você fez, mas você refletiu muito sobre isso, né? É um momento que a vida puxa um freio de mão, porque você fez vários cálculos. Em todos os momentos que nós estamos conversando aqui, a gente podia fazer um programa que você falou. Os minutos que a Suzane te perguntou há pouco, agora fora do ar, há quanto tempo demorou para o avião até cair? Foram 2 minutos e meio, mas de total angústia. Gente, eu fui um dos últimos a serem socorridos, o policial já tinha desistido, você estava soterrado, né, do lado do outro colega. Então, algumas matemáticas que você colocou, primeiro, a probabilidade de você sobreviver era mínima. Agora, diante de toda essa matemática que você fez, primeiro você está tirando culpa, você encontrou paz. Eu falo com você hoje, eu vejo paz nos seus olhos. Para alguém que sofreu um acidente como esse, eu pergunto, a construção disso com a família, né? Primeiro que você falou, vocês estavam numa ótima fase da Chapecoense, o time, né, estava em ótima fase. Você como atleta, você falou para nós aqui também no intervalo que você estava num auge seu de atleta ali, apesar de ter chegado meio temporão no time, desenvolveu dos 17 aos 29. Você depois de 3 dias teve consciência que você perdeu um dos melhores amigos dessa fase, que não voltaria mais porque morreram muitas pessoas no clube. Enfim, naquele momento que a vida puxou o freio de mão, você fez que matemática primeiro, né? Porque você teve que primeiro compor tudo isso na sua cabeça. Perdi pessoas, acabou aquilo, o que eu tenho em minhas mãos? Você tem um corte aqui na cabeça, algumas cicatrizes. Conta pra gente essa matemática, e agora? Então, após a tragédia, em maio, eu fui lá para a montanha onde caiu o avião. E ali eu fiquei sozinho, tem uma foto minha sozinha, assim, refletindo. Quanto tempo depois, Neto? Em maio de 2017, teve o jogo Chapecoense entre o Nacional de Medellín. E lá naquela montanha eu pude refletir, porque eu perguntei não o porquê das coisas, eu perguntei para o Senhor, na minha oração, para que eu fiquei aqui? Para quê? Para que eu fiquei aqui? Porque, assim, eu acredito que na minha ótica tinha pessoas mais especiais do que eu, assim, eu vejo que tinha pessoas melhores do que eu. Então, para que o Senhor me escolheu para que aqui estivesse? E Deus, ele foi colocando isso no meu coração, essa vontade de falar sobre Cristo, essa vontade de palestrar também para empresas, né, motivar pessoas, né, pessoas que estão passando por pequenas coisas, às vezes perdem a motivação, perdem o foco na sua vida, né, no seu propósito. Então, tenho feito esse trabalho também como palestrante e eu percebi que realmente era isso que o Senhor queria da minha vida. Por um tempo, porque eu vejo que eu também não sou... o Neto não vai viver para sempre aqui. O nosso lugar não é aqui, na verdade, né? A gente é estrangeiro aqui, a gente não está aqui para viver eternamente, mas existe uma eternidade para a gente. Então, quando tudo aconteceu, eu fiquei refletindo. Eu lembro que eu dormia muito mal, dormia pouco, pensando na vida, em tudo que aconteceu, e eu pude entender que o Senhor me deixou um pouco mais de tempo aqui, primeiro para que a glória dele fosse manifesta através da minha vida, né? As pessoas entendessem que o Senhor é real mesmo, né? Ah, mas e as pessoas que morreram? E Deus? Deus não amava essas pessoas, aquelas perguntas, muitas pessoas falam como se Deus isso. fosse culpado pelo pecado, pelos efeitos do pecado. E Deus não tem, essa culpa Deus não carrega, porque Deus deu livre-arbítrio para o homem que faz escolhas boas e ruins. No meio de toda uma tragédia gigante como essa, Deus escolheu algumas pessoas que, acho que um propósito pontual, assim. A gente vê os outros meninos, o Alan continua jogando bola, o Fomel já é cantor, e eu tenho fazendo esse trabalho como palestrante. Fui diretor da Chapecoense durante um tempo, fui campeão da Série B como diretor, campeão estadual, fui campeão estadual como jogador, fui campeão da Sul-Americana. Então, imagina, eu fui jogador, fui campeão dos maiores títulos do clube. Como diretor, fui campeão dos maiores títulos do clube. Mas eu sinto que a paz que o Senhor tinha para a minha vida era essa. Ministrar e falar do amor dele. Neto, que fantástico. Agora eu quero te fazer uma pergunta
Primeiro, eu acho que você ressignificou todas as partes. Deus é bom, né, que não faz nada pela metade. A questão te trouxe os títulos de uma outra forma, te deu uma capacidade de outra forma. E eu queria te perguntar o seguinte, nós estamos aqui num programa que valoriza muito a questão familiar. E algumas pessoas que enfrentam um câncer ou uma perda, o olhar para as pequenas coisas, né? Porque quando a gente está num corre-corre, Deus gosta que a gente trabalhe, né? Do suor do rosto ganharás o teu pão. Mas a gente foca tanto no trabalho que a gente perde um sorriso de uma criança. Esses dias eu tomei banho de chuva com o meu menino. Nossa, que bom. E eu estou tentando valorizar as pequenas coisas, né? E eu também tenho um pai que mora longe, então agora eu vou vê-lo, né? Então eu vou ter 14 dias em um ano para ver um pai, então eu quero aproveitar. Só que demorou um tempinho, algumas dores na minha vida para poder valorizar isso. Pergunto, a vida às vezes puxa o freio de mão, porque a gente não está aproveitando um pouquinho, por mais que aqui não seja o terreno né, eterno que Deus quer, mas dentro da eternidade a gente consegue ter os desenhos de Deus, num sorriso de um filho, a gente está terceirizando às vezes a educação dos filhos. Te pergunto, teu olhar para a tua família mudou, ô Neto? Eu acho que esse cuidado meu com eles, ele aumentou mais ainda, né? Até porque como atleta eu vivia viajando, jogando, viajando. Naquele momento da Chapecoense era jogo quarta e domingo, então você joga quarta-feira, sexta-feira já está viajando para outro lugar, porque domingo já tem outro jogo. Então você, na verdade, raramente tem uma folga durante a semana. Mas agora eu tento aproveitar um pouco mais com eles, né? Outro dia eu fui num jogo Avaí-Flamengo, lá na Ressacada. Sou Flamengo de berço, né? Mas joguei no Santos, mas eu levei meus filhos lá. Nunca tinha ido eu com eles no estádio, porque eles sempre foram me ver. Então eu falei assim, não, hoje nós vamos no estádio. Acho que tem até foto aí, não tem, produção? Enquanto o Neto está falando, vai aparecer aqui, ó, pra gente. Pode continuar falando, Então Neto. eu levei eles no estádio comigo. Então, assim, foi muito bacana, assim, porque, queira ou não queira, é uma memória afetiva que fica para eles. Eu lembro perfeitamente do meu pai saindo para jogar bola e me levando nas costas dele quando eu era pequeno. E ficou essa memória afetiva. E a gente, às vezes, não pensa nisso, né? A gente pensa tanto em trabalhar, em ter, do que a gente deixa de ser, né? A gente pensa muito em deixar a herança para o filho, e às vezes deixa de deixar o legado, que é o que é mais importante. A herança ele vai torrar, de repente, se você não educar ele de forma correta financeiramente, ele vai nem dar bola para aquilo que você construiu. Então, a gente tem que procurar deixar um legado, porque o legado ele é eterno, né? A herança, ela passa rápido. Mais uma frase, tenho certeza que Batistotti já ia dizer, olha, Cris, mais uma frase aqui. E olha que família linda, gente. Olha que especial, hein? Que coisa linda aí, a família do Neto. A gente viu algumas fotos ali, até quando aparece, passa uma memória, porque eu acho que todo mundo vivenciou. Foi algo tipo assim, né? As Torres Gêmeas, aquela questão toda que teve também no litoral, que teve... Eu estava no litoral, mas aquela questão foi do norte do Rio Grande do Sul, né? Que teve também... São tragédias da Boate Kiss, né? Então, são tragédias que a gente estava em algum momento ou outro e a gente absorveu isso, né? Então, parece que nós vivenciamos isso juntos, a dor de vocês, mas vocês como vivenciaram isso e trazer essa transformação é muito forte. Essas imagens aqui trazendo uma linha, né? De superação e de ressignificar esse momento. Vamos fazer o seguinte, gente, você de casa que está acompanhando a nossa história aqui, o Neto vai continuar conosco, lembrando que o pastor Batistotti está aqui, também vai fazer essa costura espiritual conosco. Você pode mandar, inclusive, a sua participação sobre motivação. E a Suzane, minha querida, tem um presente para você de casa, porque aqui na Novo Tempo você não paga nada, nada. A gente tem uma rede de sustentabilidade, você não vê um comercial aqui na Novo Tempo. São os Anjos da Esperança que mandam para sua casa mais um presente para você organizar a sua vida. Suza, vai com você! Estou aqui no nosso cantinho especial do chá, tomando meu chazinho, ouvindo essa história poderosa do Neto, né? Tá gostando? Que demais, né? Que demais a gente poder presenciar o milagre da vida, o milagre de Deus. E o pastor Gilmar Batistotti comentou aqui no programa sobre a revista Esperança, que está trazendo uma edição super especial, Educação Financeira à Luz da Bíblia. O pastor Batistotti, que já falou um pouquinho desse guia de estudos, que inclusive ele está fazendo lá no programa dele, estudando sobre esse assunto, tintim por tintim. E você sabia que além de acompanhar o programa dele, de poder, né, absorver as informações que ele traz ali à luz da Bíblia e todo esse estudo bíblico, você também pode ter esse daqui na sua casa, no conforto do seu lar.
Esse curso, gente, ele é muito especial. Eu particularmente gostei muito dessa temática que a Rede Novo Tempo de Comunicação trouxe pra gente, bem nessa passagem de 2022 para 2023, pra gente reorganizar todas as nossas finanças, né? Então aqui a gente tem questões como: ser rico é pecado? Né? Tem muito desse questionamento por aí, de riqueza e santidade. Será que não dão as mãos? Como é que é isso? Então tá aqui, ó, entenda quais os planos de Deus para a sua vida financeira. Outra pergunta: como sair do vermelho? Essa pergunta, ela vale muito, mas para você vai ser de graça, porque esse curso é de graça, então não se preocupe, tá? Porque às vezes a pessoa começa a fazer tanta propaganda que você pensa: nossa, daqui a pouco vai falar o valor. Mas eu já te adianto, para acalmar o seu coração, você relaxar aí, tá? Já pega seu WhatsApp que eu já vou falar qual é o número, tá? Que você vai pedir. Então tá aqui um passo a passo para você dar adeus para suas dívidas para sempre. E aí, sonhar alto, né? Como que você pode organizar a sua vida financeira para, quem sabe, ter uma casa própria, para poder fazer aquela viagem super legal com a família. Daí você pensa: ah, Suzane, aqui em casa são 5 pessoas, você não sabe pagar passagem para todo mundo, né? E tá tudo muito caro. Pois é, esse aqui é um curso financeiro à luz da Bíblia, lembre-se sempre disso, para que você possa sonhar alto também. E aqui bem no finalzinho tem um dicionário. Eu achei muito legal também essa parte, porque tem várias palavrinhas complicadinhas do universo financeiro que a gente não entende. Então o nosso querido autor, né, pastor Antônio Torres, deixou tudo aqui explicadinho, o que é uma coisa, o que é outra e tal, royalties, o que é isso, o que é royalties, tá tudo aqui explicado. E aí, senhoras e senhores, para alegrar ainda mais a sua vida, no final tem uma planilha de gastos. E olha só, essa planilha ela foi elaborada, né, por alguém que entende muito bem das finanças. Pois é. Então tá tudo aqui para você realmente colocar em prática e ter a sua vida financeira nos trilhos por aí. No final tem até um desafio, tá? Tem um certificado que você pode receber também na sua casa, se você conseguir responder todas as perguntas. Então tá aí, passando na sua TV, o nosso WhatsApp, o nosso telefone para você fazer o pedido desse guia de estudos e receber de graça na sua casa, tá? Se quiser ligar, 12 21 27 31 21. Se preferir o WhatsApp, 12 982 44 4449. Eu tenho que ir para o intervalo, mas ó, tira uma foto aqui da tela. Dá para pôr de novo, Ana? Aí, tira uma foto, salva depois o número e você faz o seu pedido enquanto eu vou para o intervalo. Já manda o seu WhatsApp ou então liga, tá bom? O Entre Família vai para o intervalo e volta já já. Entre Família está de volta. Estou aqui com o nosso convidado, Neto, tá aqui junto comigo para uma dinâmica super legal. 5 passos para se manter motivado. E aqui eu acho que vai ser muito legal a gente fazer essa viradinha, né? Até então a gente estava conhecendo sua história, tudo que você passou. Mas você usa esse seu dom, esse seu talento para ajudar outras pessoas, né? Nesse assunto de motivação, e vai ajudar o nosso telespectador também a manter esses passos aí sempre em dia para conseguir então essa tão sonhada motivação. Vamos tirar esse primeiro aqui? Olha só, Neto, tenho essa dica aqui. Visualizar os objetivos. Como que seria isso, hein? Você ter um objetivo concreto, né, na realização daquilo que você quer para a tua vida. Se você quer ser um atleta, você já tem que entender que você vai estar competindo com várias pessoas do Brasil inteiro que querem a mesma coisa que você. Se você quer ser um repórter, você vai ter que entender que você vai estudar jornalismo, vai ter que passar por um crivo muito grande, vai ter dificuldades naquele momento que você deseja, né, ser um repórter, ser um atleta. Então você já tem que visualizar os seus objetivos. Eu quero ser aquilo lá na frente. Só que até eu ser aquilo que eu desejo, eu vou passar por um processo muito longo de dificuldade, de resiliência. Então, quando você visualiza os objetivos, você mais ou menos sabe aonde você quer chegar. Tem até uma frase que as pessoas brincam que a pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho para ela é válido. E é verdade. Então, essa visualização faz com que você tenha empenho, que você tenha resiliência e que você não perca o foco, né? Se meu foco é chegar no Rio de Janeiro, eu tenho que ir para um caminho que vá até o Rio de Janeiro. Mas a estrada é longa, mas assim, se o meu foco é estar lá, se o meu foco é visitar alguém que está lá, então eu vou para lá. Nessa questão de visualizar, ela, de maneira prática, assim, é ter na mente a imagem. Por exemplo, esse exemplo que você deu do Rio de Janeiro. Quero chegar lá. Aí, sei lá, eu projeto a imagem mais linda do Rio de Janeiro que tenho, né? Aquele Corcovado, aquele mar lá. E os perrengues vêm, mas aquela imagem ela tem que estar muito fixa na minha mente. Eu estou falando de uma maneira simples, mas eu acho que pode fazer diferença na hora das dificuldades. Porque na hora da dificuldade você pensa, cara, não vou conseguir, tá muito longe. E talvez essa visualização ela não é tão forte. Você ganhou alguns campeonatos, né? Como que você conseguia visualizar isso de maneira mais prática na sua mente?
A gente começa com um sonho, né? A visualização, na verdade, é um sonho daquilo que você deseja. Mas dentro desse sonho existe o trabalhar também, né? Você tem que trabalhar, não é só sonhar e só visualizar, não adianta nada. Uma pessoa inerte, ela não chega em lugar nenhum. Então, se você tem um pensamento, se você visualiza um objetivo, você começa a trabalhar para que aquilo aconteça. Quando você visualiza, quando você tem uma meta, quando você decide. Então, as dificuldades vão vir? Vão vir. Eu até falo na palestra que eu dou, o nome da palestra se chama Sobreviver. Não de como eu sobrevivi, mas de como eu vivi sobre a minha vida. Eu sempre falo dessa pauta, assim, eu tinha um objetivo e eu tive muita dificuldade dentro desse objetivo. Mas a visualização daquilo que eu queria foi mais forte do que os problemas que eu tive, porque às vezes a pessoa tem um objetivo, mas não é, ela não sabe se é aquilo que ela quer da vida. Então aí é o ponto-chave. Quando aparece alguma coisa, ela já, não quero mais isso, entendeu? Legal. Gente, a primeira coisa é decidir, né? Eu imagino que esse seja um processo difícil, assim, quando a gente tem que decidir aonde a gente quer chegar. Para quem o objetivo está claro, então já dá um check aqui nesse primeiro passo. Se esse não é o seu caso, precisa fazer esse processo de triagem para que realmente isso esteja muito bem claro na sua mente, como o Neto colocou, porque senão, quando vier a dificuldade, tipo, nem sei se eu quero tanto, né? É isso. Então, bora lá. Olha só, mais uma dica aqui. Examinar as razões das motivações. Gostei disso aí. Como seria, Neto? Examinar, você tem que, na verdade, entender o motivo da sua motivação. A força, de onde vem a minha força? A força, de onde vem a força. Eu quero ser atleta. Por que eu quero ser atleta? Para ganhar dinheiro? Por que eu quero ser jogador? Então, por isso que as pessoas, às vezes, elas não suportam os processos que a vida traz, que na verdade são processos que fazem com que a gente fique mais forte, que a gente cresça. Então, quando você examina, não, eu quero ser atleta porque eu tenho prazer naquilo que eu faço. Eu quero ser repórter, jornalista porque eu tenho prazer. Quando você começa a examinar as motivações que você tem, as razões, você começa a entender que, pô, isso aqui é prazeroso. Mas eu tenho dificuldade, mas eu tenho prazer. Eu tenho dificuldade, mas isso aqui é o meu sonho. A minha razão de estar aqui não era o sucesso. Vocês são pessoas de sucesso. Mas vocês fizeram sucesso porque vocês pagaram o preço recorrente ao sonho que vocês tinham dentro do coração de vocês. Então, as razões que vocês tinham, a primeira razão não era para ser alguém de sucesso, era para fazer aquilo que eu queria. É verdade. Então, assim, tem um amigo meu que é pastor lá de Santos, pastor Carlos, eu vou mandar um abraço para ele, que ele fala assim, quem trabalha com o que ama, todo dia é feriado. Porque vai ter o peso natural, vai ter o cansaço, vai ter o estresse, em qualquer trabalho vai ter. Mas quando você trabalha com aquilo que você ama, quando a tua motivação, a tua razão, a tua motivação vem do prazer que você tem, do dom que Deus te deu, acho que o fardo fica muito mais leve e a gente consegue chegar com mais facilidade ao nosso objetivo. Nossa, ou então a gente nem considera um fardo, né? Como você colocou, pelo puro prazer de poder fazer e exercer a profissão. E você colocou muito bem, viu, gente? A gente vem aqui bem motivado por você, telespectador, porque a gente gosta e ama do que o que a gente faz por aqui e aprende por aqui também. Gosto muito de pensar sobre isso aqui, Neto. Outro dia eu vi uma influencer falando, né, sobre a motivação que ela tinha de chegar onde chegou, que era para ajudar a família. Então, sempre que acontecia alguma coisa para desviar o foco, ela pensava, preciso ajudar minha família, preciso ajudar minha família. E pagou o preço, né? Então, acho que isso mantém a gente de pé. Vamos lá, então, mais um passo aqui para se manter motivado. Aceitar que erros podem acontecer, que erros acontecem. Olha, gente, eu acho esse bem difícil. Eu não sei como que você lida com isso, né? O que você fala para as pessoas na sua palestra, porque a gente começa para não errar, né? Sim, assim, essa é uma pauta muito importante que eu falo na minha palestra também, porque minha palestra é uma história da minha vida. Minha vida não é só uma vida de vitórias, é uma vida de derrotas também, derrotas amargas. Eu, quando joguei no Santos Futebol Clube, eu perdi um pênalti contra o Ituano e o Santos perdeu o título paulista por causa do pênalti que eu perdi, o último pênalti. Nossa. E no outro ano eu fui para Chapecoense, aquele pênalti, na verdade, me tirou do Santos, que eu estava com um contrato para assinar, para renovar, e eu deixei de assinar o contrato, deixaram de renovar comigo, e daquele ano, 2014, 2015, eu fui para Chapecoense, por causa daquele pênalti. Mas aquele erro doeu tanto em mim, porque o erro não doeu só na pessoa do Neto, doeu na minha esposa, que foi ver o jogo comigo. Minha esposa estava lá, eu lembro que quando eu perdi o pênalti, o Léo, que era o capitão do Santos, que estava de fora, me abraçou e falou assim, cuida da tua esposa e teus filhos. Porque o Léo estava suspenso e estava no camarote com eles, e viu ela arrasada. E quando eu cheguei em casa, ela chorou tanto, ela falou, meu amor, por que aconteceu isso com você? Você é um homem tão dedicado, você... Eu falei, Simone, eu não sei por que aconteceu, eu sei que outro dia eu estava lá em Francisco Beltrão jogando e hoje eu estou no Santos, então eu não sei o porquê Deus permitiu, mas eu sei que Deus me deixou num lugar muito melhor de onde eu estava. E eu tive que aceitar aquilo e entender que eu era humano, mas assim, eu não podia aceitar de uma forma passiva.
Eu não queria mais que aquilo acontecesse. O que eu fiz? Treinou Quando eu fui os para a pênaltis. Chapecoense, eu treinei tanto pênalti, e eu treinava, eu brincava com o goleiro que faleceu, o Danilo, eu falava assim, Danilo, 3 pênaltis, se você pegar um, eu te pago uma caixa de bis. Saudável, né? Que na verdade era uma brincadeira que eu não queria perder para não pagar, mas na verdade eu estava treinando e me condicionando. O primeiro jogo da Chapecoense internacional que a Chapecoense fez foi em 2015 contra o Libertad do Paraguai na Sul-Americana. A gente empatou 1-1 lá e a gente empatou 1-1 na nossa casa. Fomos para os pênaltis. Eu bati o segundo pênalti e fiz. Eu bati um pênalti, foi um pênalti perfeito assim. E eu lembro que eu cheguei em casa e minha esposa não tinha ido ver meu jogo. Ela falou, Momba, você é louco, você perdeu o pênalti ano passado. Eu falei, não, mas eu treinei e me preparei. Então, o que você tem que entender? Que você Aceita o erro e treinar. tem que aceitar o erro e trabalhar para que aquilo não aconteça mais. Porque tem pessoas que elas erram e elas... Tá tranquilo, eu sou humano. Claro, a gente é humano, mas assim, quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente também quer alcançar um nível maior. A gente quer entregar melhor. Você, quando começou, todos aqui quando começaram, se transformaram, estão entregando o seu melhor e estão evoluindo, porque não aceitam aquilo. Talvez você olhe para trás e fale assim, nossa, eu era uma outra pessoa, né? Eu cometi alguns erros que eu não cometo mais. Com certeza. Isso faz parte do Nossa, trabalho. eu gostei desse seu exemplo, né? Às vezes a gente acaba se afrouxando naquele erro e não tem força para levantar. A melhor forma é o enfrentamento, como Não, e você uma outra colocou. pauta aqui, uma coisa que eu falo na palestra que eu não falei. O erro não pode definir quem você é. Você que está em casa, se você já errou alguma vez na vida, eu errei um pênalti na final de um campeonato e um ano depois eu pude bater um pênalti que ajudou o clube a passar por um jogo internacional, o primeiro jogo do clube. Então o erro, ele não pode definir quem eu e você somos. O que define quem nós somos é o que a gente faz com os nossos erros. A gente vai sucumbir, a gente vai perder a fé, ou a gente vai falar, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Não, não quero mais que isso aconteça. Não, eu quero chegar num nível maior. Não, eu quero dar mais alegrias para a minha família. Porque é duro você perder um pênalti, você ver esposa, filho, Não, e a torcida. pai chorar, não, torcida tudo. chorar, fora a torcida que quer matar você depois. Né? Você vê os seus, a sua família, a gente às vezes assim, no trabalho você comete um erro, é o teu marido, é o teu namorado, é o teu pai e tua mãe que vai se entristecer. Tá, a multidão talvez se irrite, mas quem se entristece é o teu próximo. Eu pensei, eu não quero mais isso para minha família, como é que eu não vou querer mais isso? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse erro? Vou trabalhar em cima, eu não quero mais errar. Gente, muito legal, olha só, hein? 2023 aí, começar com bastante dicas especiais para você fazer suas conquistas aí. O tempo tá acabando, né? Então eu já vou tirar esses 2 últimos aqui. Olha só. Temos estabelecer metas possíveis e competir apenas consigo mesmo. É muito bacana. Essa estabelecer metas possíveis é uma coisa que eu fiz durante a minha carreira. Eu comecei em Francisco Beltrão e eu almejava chegar num grande clube. Mas eu não iria de Francisco Beltrão, no clube de 2ª divisão do Paraná, para um Flamengo, para o Santos. Nunca. Então eu comecei a estabelecer metas possíveis. Do Francisco Beltrão, que era a 2ª divisão, eu queria ir para um time de 1ª divisão. Aí fui para Cianorte. Do Cianorte eu falei, pô, Cianorte é um time de 1ª divisão do Campeonato Paranaense. Eu queria jogar num clube de Série C, Série B. Para a Série A é difícil, porque já tem uma gama ali de jogadores de base, de grandes clubes. Aí eu fui para a Série B no Campeonato Brasileiro, que era o Guarani de Campinas. Do Guarani de Campinas eu fui para o Santos, que era a Série A do Campeonato Brasileiro. Do Santos, que eu perdi um pênalti, eu fui para a Chapecoense, que também era a Série A. Então você vai ver, foi degrau em degrau, foi meta em meta, metas que são possíveis para mim. Porque às vezes a gente sonha assim, eu quero estar numa grande empresa e ser um grande líder. Você começa numa empresa pequena, você começa fazendo o seu melhor ali, você começa subindo de degrau em degrau ali. Até porque todo esse processo, ele também vai nos formar para aquele objetivo maior que a gente tem, né? Fico vendo, às vezes a gente pensa, eu quero correr uma maratona. Mas não tem como sair correndo, né? Você tem que correr, sei lá, de 500 em 500 metros, de 1 em 1 quilômetro, até alcançar. Porque é esse processo que vai dar o condicionamento físico para quando chegar aquele super evento que a gente quer. Muito legal. E tem essa última aqui, ó, competir apenas consigo mesmo. Eu acho que é inevitável, Neto, assim, humanamente falando, a gente não olhar, né, para o outro e pensar, nossa, se fulano conseguiu. E até certo ponto eu acho legal a gente olhar para se motivar. Mas essa ideia de competir apenas consigo mesmo, o que você traz para a gente? Primeiro, a gente não deve olhar para as redes sociais se a gente querer ser alguma coisa na vida, né? E existe uma competição, a gente sempre tenta visualizar o outro e tenta sempre querer a vida do outro. E eu sempre pensei que eu teria que ser melhor do que eu. Se eu estava no Cianorte, eu queria ser melhor do que eu quando cheguei no Cianorte. Se eu chegasse a ser melhor do que o Neto, que chegou naquele clube, eu iria para um clube maior. Então, eu estava competindo comigo mesmo. Eu estava pensando assim, eu tenho que treinar todo dia,
eu tenho que dar o meu melhor. E eu sempre visualizei assim, algumas coisas dentro da minha cabeça que hoje, como ex-atleta, eu vejo. Eu tinha dificuldades em treinamentos que eu treinava após o treino. Tinha dificuldade de tirar a bola de cabeça quando o goleiro dava o tiro de meta, a longa distância. Então eu pedia para o pessoal chutar a bola para mim de longe, para me ter que tirar a bola, para me aperfeiçoar para o jogo. Então eu competia comigo mesmo, eu não ficava olhando, poxa, fulano é muito bom, fulano é maravilhoso, fulano joga muito. Fala, não, eu quero ser melhor e eu posso melhorar. Então estava uma competição interna e é difícil isso. Porque quando a gente quer o melhor para a gente, quando a gente pensa em não competir com os outros e consigo mesmo, você começa a trabalhar sem ver resultado de imediato. Quando você pensa que você quer melhorar, é você e você. É você estudando, é você lendo, é você aperfeiçoando. E é uma autorresponsabilidade grande, né? E você não vê, naquele momento, o resultado. Você vê durante anos. Depois de um tempo que você fala assim, pô, aquilo ali valeu a pena. Muito bom, olha só, a gente vai voltar ali para a gente poder ler a interação do pessoal de casa, mas antes vamos só reforçar aqui os 5 passos para você se manter motivado. Visualize os objetivos, examine as razões das suas motivações, aceite os erros, estabeleça metas possíveis e aprenda a competir apenas consigo mesmo. Neto, por favor, vamos voltar ali para a nossa sala, porque agora a diretora... Diretora, tá deixa a diretora nos orientar, não, mas comente. É rapidinho, é só dar uma visão espiritual daquilo que o Neto colocou, que eu achei muito legal. Deus olha as nossas motivações, né? Jeremias diz que Deus sonda o meu coração, por isso motivações equivocadas podem ser desastrosas no sentido espiritual, ainda que eu tenha metas. Gostei dessa questão, um erro não define a gente, Neto, que a gente, Paulo vai escrever na carta aos Romanos, no capítulo 8, né? Quem os condenará? Quem os acusará? Se foi o Senhor Jesus Cristo que morreu por eles. Então, para Deus, nós temos um valor, né, que foi a morte de Jesus Cristo. E dentro das metas, daí só para acrescentar, as metas, elas são possíveis quando a gente pode alcançar e quando a gente pode avaliar. Senão, não é possível. Bom demais. Muito bom. Programa completaço aqui, Suzane. Demais, agora, hein? para deixar ainda mais completo... 2023 vai dar certo, hein? Vai dar, com certeza, já deu. Hoje vai dar, né? E você de casa mandou hoje a sua participação, então você é prioridade na tela, você no nosso WhatsApp aqui, aproveitando esse momento especial. O Gutenberg Campos fala o seguinte, ele faz uma pergunta: como ter motivação se o meu maior tesouro não está mais aqui? E aí, pastor? Eu não sei exatamente, deve ter sido alguma perda, eu acredito. Eu creio que sim. Alguma perda, parece, né? até ser assim, um filho, uma filha, o maior tesouro. Biblicamente, isso é muito claro, seria muito limitado a gente acreditar que a nossa vida e os convívios, os relacionamentos se limitam ao que a gente tem aqui. Biblicamente, relacionamentos foram feitos para serem eternos. Então, o que acontece aqui, que é o caso da morte, é uma interrupção de um laço que um dia vai ser resgatado. Então, queria dizer para você, se é uma perda, Gutenberg, pessoal, de uma pessoa querida, na Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar a esta terra, nós vamos reencontrar os queridos que agora dormem. Então, essa é a grande motivação. Eu sei que o processo de entendimento disso, ele pode ser longo, mas eu convido você. A palavra é muito clara e ela enche o coração, ela consola e enche o coração de esperança. Pastor, posso dar só Por favor. Eu dei uma palestra na OAB lá em Porto Alegre no mês passado e uma moça estava com um problema parecido com o dele, que ele falou. E depois da palestra ela veio me dar um abraço e ela falou assim, cara, foi maravilhoso o que você falou, porque ela perdeu uma filha e ela falou assim, eu estava desesperada, para minha vida perdeu o sentido. E quando você falou da esposa, dos filhos, dos amigos, dos pais, da mãe, dos irmãos, dos primos, de pessoas que torceram para você, eu pude entender que a minha filha se foi, mas eu sou importante para tantas outras pessoas e eu esqueci de todo mundo, eu esqueci dos meus netos. Esqueci dos meus netos que me amam por causa da morte da minha filha. Então, a gente às vezes, quando a gente condiciona a colocar uma pessoa, a não ser a pessoa de Cristo, né?
uma pessoa como a mais importante de tudo, sendo que tem tanta gente que ama a gente, deve ter tanta gente que ama esse irmão nosso, que está, de repente, passando por um problema que ele nem imagina, e ele visualiza só aquilo que ele perdeu, mas tem outras coisas que ele ganhou. E ele é importante para outras pessoas, e a gente, às vezes, não se atenta a isso, né? A gente se atenta, se limita e pensa, acabou tudo, e tem outras pessoas que nos amam, que querem o nosso bem e que fazem a diferença na nossa vida também. Muito bom. Muito bom. Isso aí é atrelado à esperança, né? De uma vida vindoura. A gente vai para o intervalo, na volta tem mais interação chegando por aqui, nosso programa chegando ao fim, então corre, manda a sua interação, o nosso WhatsApp está passando na telinha e o Entre Família volta já já. Com o violão tocando aqui do lado, mas muito bem. Estamos de volta aqui, pediram bis. Trilha. Bis sem açúcar, por favor. Agora Sem no glúten, Natal pode. Sem lactose. Sem glúten, sem lactose. Não, mas, rapaz, não tem. Eu quero mandar um abraço para a empresa diferente. Bis. Faz um bis aí, sem glúten, sem lactose. Nunca te pedi nada, empresa da Bis. O que é a empresa da Bis, colega? Que eu não sei o que é. Lacta? Ô, Lacta, faz aí. Tá? Um bis sem glúten, sem lactose pro Cris, por favor. Açúcar. Não estou fazendo propaganda para ninguém. Nunca te pedi nada aqui. não consegue fazer confraternização, achar um lugar para que o Cris esteja. Vai dar Complicado, sim. né? Vai dar sim. Já acharam. Mas ele se adapta, Não, isso mas- é muito legal. Não, mas todos nós nos rendemos para que você seja atendido. Isso aqui, ó. Eu sei que está com pouco tempo, tá? Na outra confraternização aqui dos coordenadores, eu fui para um lugar, tá? Lá vem as E nem é histórias. croquete, é croquete. Eu comi 4 croquetes aqui, Concrete, ó. né, que você falou. Paguei 90 pila pela amizade de estar com eles aqui, tá? E vim falar que qualquer lugar com o Cris, comeram tudo. E o Cris com a concretinha aqui, ó, R$89. No final do ano, meu senhor. Ó, céus Vai- ao vivo, vai hein? viajar Esse ano depois. será Mas, ó, diferente. Pensa na Vai ser parte... diferente, vai ser mais caro. A Tudo gente tá bem? falando de motivação, pensa na parte boa. Você é o mais saudável de todos nós. Olha só que coisa. Não, é saudável e Vale a tirado pro lado. pena. Empurro no cantinho da mesa, fico só aqui com o oi caído. Mas você de Vamos casa lá. não vai ser escanteado aqui, tá? Isso Você aí. na tela. Vamos lá, você participando aqui, a Regina. E aí, dona Regina? Me manda um bis sem glúten, dona Regina. Minha que a motivação Regina tem a são ver os com animais. É, dona Regina, tenho 54 anos, uma moça, estou super motivada para cuidar dos meus bichos. Faço graduação de medicina Que veterinária, legal! Suza! Aê, Regina! Celso! Arrasou. Tem a Regina Duarte e a que faz arte. Fez arte agora na vida. Arrasou. Parabéns, parabéns. Parabéns, Regina. Motivação, a motivação correta. E você vê, independe da idade. Vamos a mais uma interação chegando aqui. Luca, que fala de Maraú. Maraú. Luca, seja bem-vindo. Olha, gostei Amaral, dessa, no Rio dessa Grande do sua Sul, né? caricatura aí. Avatar, Amaral. caricatura, alguma É? coisa do gênero. Tá dizendo, ó, como consigo ter motivação se mesmo lendo a Bíblia, eu não consigo me motivar? Sou desigrejado, mas estudo a palavra através da oração diária e orientada pelo Espírito Santo. Tá aí, pastor Gilmar Batistotti. O Neto trouxe muitas características aqui de maneira mais pessoal, humana falando. Você trouxe algumas questões espirituais e falou sobre a Bíblia, sobre Deus, como um agente da nossa motivação. E tem o Luca mandando essa interação, né? Mesmo lendo, ele não encontra. É difícil fazer uma leitura assim de quais são, o que está gerando isso, né? O que está gerando esse estado. Eu primeiro queria dizer sobre a questão desigrejado. Eu acho que o Neto falou lá no começo da importância da gente, da convivência, comunidade, quando ele citou a questão da família. Então, é assim, mesmo que você talvez tenha dificuldade de uma integração de uma comunidade religiosa, eu incentivo você a procurar uma comunidade religiosa. Porque quando você encontra pessoas que têm desafios como você, lá você vai encontrar o cara que está lendo e talvez não tenha motivação. Mas eu queria dizer para você que talvez o olhar que a gente precisa ter é um pouquinho diferente. Então, não vou achar um lugar de gente perfeita. Não. A igreja é um hospital onde a gente vai porque a gente está doente e o Senhor veio para aqueles que estão doentes, não para aqueles que estão sãos. Então, procure uma comunidade religiosa. Quanto à motivação de ler a Bíblia, entenda assim, se renda à palavra. Porque a composição do texto bíblico foi uma composição sobrenatural. Então, o Espírito Santo atuou no processo de composição. E você está fazendo o correto, você está orando, está pedindo iluminação do Espírito. Clame pelo poder do Espírito e o Espírito vai gerar essa motivação. Aquilo que a gente falou lá no começo, é o Senhor que nos dá essa capacidade. Isso não vem naturalmente.
Nem todo dia eu tenho vontade de ler, nem todo dia eu tenho vontade de orar, mas eu faço, e quando eu faço, o Espírito de Deus começa a trabalhar em mim. Isso será sobrenatural. Luca, tá bom? Sugestão. Queria aproveitar o gancho aqui e perguntar para o Neto se essa motivação é um estado de euforia, de alegria permanente, um êxtase. Como que você enxerga isso, você que é um palestrante que fala do assunto, atrelado à sua experiência espiritual com Deus, né? A gente teve a interação do Luca. Como que você consegue alinhar a questão espiritual à sua motivação? Foram 3 perguntas quase em uma, né? Deixa eu tentar. Mas assim, a motivação ela tem que ter uma linha de raciocínio também, né? A euforia ela acaba. Ela acaba. A euforia é a paixão, nem torcida, é o amor e ódio. Isso daí a gente. Então isso não é motivação, né? Isso não é motivação, isso daí é muito mais euforia. Euforia não é motivação alguma. Aliás, a euforia pode até ser uma motivação, mas muito passageira. E quando a gente fala de motivação, você imagina aquela pessoa assim, sempre enérgica e aquela coisa. A motivação eu penso assim, no lado espiritual, como Luca, né? Isso. Falou que ele é desigrejado. Pode ser que aconteceu alguma coisa com ele dentro da igreja, e provavelmente aconteceu. Mas a coisa que mais me chama a atenção, assim, eu já tive amigos que passaram por esse processo de pecarem, fazerem o que Deus não aprova, a gente saber como amigo, falar, poxa, e no final o cara voltar para a igreja. Porque às vezes a pessoa não vai por vergonha daquilo que cometeu, ou talvez por um desentendimento com a liderança ou com outra pessoa. Mas a melhor coisa que eu vejo assim é quando alguém volta para a igreja, porque ele quebrou, porque ele negou a si mesmo, entendeu? Porque é duro para o ser humano. É o processo de rendição que o pastor Gilmar falou. Rendição, é isso aí. A pessoa, quando ela fala assim, não, eu preciso dessa comunhão, eu preciso de uma liderança, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso da união com meus irmãos, eu preciso pedir perdão para alguém que eu feri. Talvez eu nem tenha ferido, mas eu vou pedir perdão, porque Deus fala isso. Jesus perdoou na cruz, Estevão também foi apedrejado e perdoou na cruz. Então, eu preciso mudar. E, assim, esse movimento de rendição é muito difícil para o ser humano, porque a gente, queira ou não queira, a gente é orgulhoso. Então, antes de um processo, talvez, de motivação mais alinhado, como a gente colocou as metas, né, muito bem traçado e planejado, pode ser que seja necessário esse processo de quebra, como pessoa, como um cristão? Eu até vou pegar carona, porque existem outras pessoas que eu vejo que passaram por momentos de tribulação ou saíram de uma tragédia, e eu vejo que elas se vangloriam, ou seja, por aquele momento, ou alegam algo místico, né? O que eu achei legal em você, Neto, é que eu digo que a melhor versão de si mesmo é aquela que morre, né? E alguma coisa morreu ali, naquele contexto, né? Em você, e a gente tem essa questão de ressurgindo em Cristo, onde você sempre coloca, Deus fez isso e tal. A diferença de ter Cristo, saber que aqui não é a nossa terra e um olhar para a finitude. Eu acho que, aí eu pergunto, o peso e a responsabilidade, são duas coisas, né? Você tem ali o privilégio de conhecer Deus na sua totalidade, sabendo que Deus não é o culpado das tragédias, e enxergar essa tragédia como é, e também a responsabilidade de conhecer esse Deus para que outras pessoas entendam o que você está passando. Eu pergunto, a diferença de alguém que, quando passa por uma tragédia dessa, se vangloria, e o Neto, que, na verdade, tem uma humildade muito grande, colocando isso na mão de Deus como um privilégio de levar a palavra. Eu acredito que seria essa uma linha muito importante. Então, assim, comigo vai ser lançado um filme, O Último Sobrevivente. Eu estava aqui em São Paulo até porque um produtor colombiano trabalhou na ONU, ele quer fazer um filme sobre a minha história de vida. E eu falei assim no jantar assim, que esse filme não poderia, de maneira alguma, não ter Deus. E tem um amigo meu que ele é ateu, ele falou, poxa, mas aí eu acho que não sei o que é sorte. Eu falei, cara, se não tem Deus na minha vida, eu sou um fenômeno. Eu sou muito bom. E eu sei que eu não sou esse cara muito bom, que as pessoas às vezes até imaginam. Sou um ser humano simples e comum como todos os outros. Eu vejo na Bíblia a história de Davi, um cuidador de ovelhas do pai, que virou o maior guerreiro. E ele sabia que ele foi o que ele foi porque Deus era com ele. Ele sabia que não era mérito dele. Quando ele derruba Golias, ele fala, eu vou com a força do Senhor dos Exércitos. Ele não fala assim, eu vou porque eu sou bom, porque eu sei atirar pedra bem. Não, ele fala, eu vou com a força do Senhor dos Exércitos. Então, assim, o ser humano, geralmente, ele tenta se vangloriar. E quando a pessoa, pode perceber, todo mundo que tenta tirar Deus da jogada, daquilo que o Senhor fez, é porque ela quer a meritocracia toda para ela.
E ela quer ter uma vida onde ela seja reverenciada, porque o ser humano gosta de ser servido. Jesus, quando vem para essa terra, ele fala que o maior é aquele que serve. E a gente vê que as pessoas, muitas vezes, elas buscam outra coisa, elas buscam serem servidas, elas buscam serem aclamadas, serem aplaudidas. E eu não consigo ter esse mérito na minha vida. Eu penso, o Senhor me deu uma chance, mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a todos que estão aqui. Um homem em construção. A minha vida, a minha fé é isso. A gente vive dia após dia sabendo que isso aqui não é eterno, não é para sempre. E o Senhor tem uma eternidade guardada para a gente. Muito bom. E Deixa eu só buscar uma pergunta que você fez para ele, citando a questão da alegria, da motivação. Uhum. Esse é um fruto do Espírito. Alegria. A alegria é um fruto do Espírito. E originalmente a palavra, ela tem o sentido assim, eu estou alegre, independente das circunstâncias. Por isso que Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Então essa não é uma coisa natural, é uma ação sobrenatural. E eu gosto dessa coisa que você enfatizou, Neto, de se render. Porque eu vou para a palavra para ser transformado, e não para transformar a palavra. Eu não estou me servindo de, eu estou aqui para ser servido por. É diferente. Então é a palavra que vai dizer, Gilmar, é isso. E gostei da frase, nós somos pessoas em construção. Eu sou um homem em construção. Que demais. Olha só, tá chegando mais uma interação aqui no final do programa. Pode colocar pra gente, querida diretora. Eu acho que vai ser a nossa última interação, porque o tempo já tá quase se acabando. Verônica, seja bem-vinda. Tá dizendo aqui, ó. Hoje estou muito chateada porque fui fazer a prova da autoescola e perdi. Fui reprovada. Estava pensando em desistir, mas liguei a TV e com a dica que eu vi, animei. E eu acho que foi bem no momento da dinâmica, pressuponho eu, né? Que estava tudo bem ali didático. Olha só, Neto, uma telespectadora se sentindo motivada a conseguir a sua carta de habilitação, né? O Neto contou aqui sobre a experiência do pênalti, né? Quem estava acompanhando Entre Família. De repente foi aí que a Verônica pensou, bom, agora vou lá, vou fazer mais aula, vou jogar duro e vou pegar essa carta. Verônica, depois você volta e conta pra gente quando você conquistou, como foi esse momento. Faz um vídeo buzinando. Verônica vai arrasar, Verônica. Vai arrasar. Faz um vídeo buzinando depois aqui, ó. E manda pra nós. Ou vem na Novo Tempo dirigindo, aí passa 3 dias, depois não sei onde você mora, vem aí. Pega o negócio que você errou, sei lá, se for uma seta, dá Vai seta, arrasar, vai Isso aí. Bate o pênalti, sai buzinando e vai dar tudo certo. olha, deu certo, mais uma participação. Bora lá. É a Leila. Minha maior motivação é levar Jesus para as pessoas ao meu redor. Amém, Leila? E para isso, cozinho, bordo, brinco e ouço as pessoas para que através dessa atitude as pessoas sintam o amor de Jesus. Amo esse programa e os 4 que estão aí hoje. Legal, Leila! Bom demais, bom demais. Prepara um almoço sem glúten, sem lactose, traz para o Cris. Sem açúcar. Vai ficar... não pode ter açúcar também. Faz igual meu pai assim, ó. Parabéns, Leila. Para deixar o Cris tranquilo. Serve aí alface pura que nós vai que dá tudo certo. Não, Leila, mas sem molho, que às vezes o molhinho vai que ainda tem Estão caçoando aqui. Estão glúten. caçoando aqui com a gente. Vai lá em casa, você vai comer Limão, azeite. Aí, tudo Cara, a certo. sensibilidade da comida é muito legal no compartilhar a mensagem. Agora, falando em compartilhar, por favor, pastor aí do lado. Suza, passe aí do ladinho, entregue pra gente aqui, ó. Olha Pastor, só. faça às vezes pra gente um presente. Neto, pro nosso Vai, pastor, neto. você que é todo lorde. A gente quer expressar nosso carinho aqui. Eu vou ficar em pé aqui. O cara é grande, né? Na disputa de cabeça aqui não tinha jeito, não. Tem que ser ele e o Fernandão para marcar. Aqui, Neto, aqui é uma publicação. Isso. Essa é uma publicação de uma Bíblia da publicadora da Igreja Adventista, com comentários, né? Que a gente oferece, assim, para quem gosta de estudar a Bíblia como você, eu tenho certeza que vai ser uma... Muito obrigado. Benção, tá? E aqui um livro que resume uma visão, assim, dos últimos acontecimentos, desde a história da Reforma, na realidade, desde o grande conflito até a história da Reforma e os últimos dias, que é um best-seller para a gente, que é o grande conflito. Tá? Primeiro, agradecer o carinho, os presentes, né, que edificam a nossa vida, né? Dizer que estou feliz de estar aqui no programa, na TV. Eu lembro que no dia da tragédia a gente sempre remete assim às lembranças. Eu tinha adventistas vendendo livro, doando livro no aeroporto. Eu lembro que eu peguei 2 livros da Ellen White, um sobre alimentação
outra relacionada à fé em Cristo, assim. Então, eu não lembro muito o nome do livro. Eu tenho lá em casa até hoje. E eu gosto muito de ler. Eu acho que quando a gente lê, a gente aprende. Às vezes a gente lê até o que não presta, né? Pra gente aprender que aquilo tá errado. E parabéns pelo programa, parabéns pelo teu ministério. Que você continue sendo sal e luz aonde passar e continue mandando para o mundo inteiro a mensagem de Jesus, que é a mensagem que salva, né? Aquilo que nos liberta quando a gente conhece a palavra e aquilo que transforma nossas vidas. Obrigado por tudo que vocês têm me proporcionado nessa tarde aí. Amém. Neto, que Deus continue te abençoando. Amém. No seu ministério também. Que Deus continue abençoando a sua esposa, os seus filhos. Que você continue se rendendo, vou usar aqui as suas palavras, ao Senhor todos os dias, para que você continue sendo um homem em crescimento. E obrigado por compartilhar. Obrigado pela visão tão madura que você tem no sentido espiritual de tudo o que aconteceu e da forma como você hoje se porta para fazer esses relatos de forma equilibrada, espiritualmente, emocionalmente. Que Deus te preserve. Amém. Obrigado. Vidas se conectam quando histórias são compartilhadas. E eu tenho certeza que hoje muitas vidas se conectaram com a sua vida, porque você compartilhou a sua história. Que Deus te abençoe muito. Eu quero relembrar um texto que eu, em algum momento, no 1 ano de Entre Família, eu já compartilhei aqui, que é Filipenses capítulo 4, verso 13, que é um dos versos mais conhecidos para aqueles que leem a Bíblia normalmente. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez essa seja a grande motivação que a gente possa ter. Nós que talvez nos identificamos com uma fé cristã, independentemente da placa da nossa igreja. Mas eu quero que esse texto também seja compartilhado com você, que talvez não acredite, mas está ligado com a gente. O que mais me chama a atenção nesse texto é o seu contexto. Paulo escreveu sua carta aos Filipenses numa prisão. Estava esperando a condenação, acorrentado a um soldado romano. O contexto começa lá no capítulo 4, onde ele vai dar sugestões de como ter a paz que excede a todo o entendimento. E ele dá: alegrai-vos sempre no Senhor, que é o texto que eu citei. Ele diz: coloque tudo diante do Senhor através da oração. Cuide com aquilo que você estiver pensando. E ele termina dizendo: viva de acordo com o que a palavra diz. E aí na sequência ele vai dizer: eu aprendi a viver com muitas coisas. Aprendi a estar na bonança. Mas eu também aprendi a viver na escassez. E eu aprendi a estar satisfeito em tudo. Por quê? Porque a minha maior motivação não está em mim, não está em mim mesmo, mas está naquele que deu a vida por mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez hoje você tenha muitas razões para estar desmotivado, mas eu quero te dar a maior motivação para que durante o ano 2023, você nos momentos de angústia, você encontre ali a razão para seguir em frente. Não passou no teste do volante? O Senhor está contigo, você vai seguir. Você está enfrentando problemas financeiros, familiares, uma doença? O Senhor está contigo. Não esqueça, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu coração. Pastor terminava com essa frase, senti falta, né? Porque ele viveu um ano conosco aqui e sempre arrematava com essa frase especial que ficou no nosso coração. E ficou no nosso coração também a participação do Neto aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez por você gastar esse tempo aqui com a gente, né? Vim de tão longe para poder trocar essa ideia, contar um pouco da sua história, trazer as suas experiências e principalmente o seu conhecimento profissional. Muito legal ter você com a gente nessa passagem de ano, né? 2022 para 2023, trazendo uma história super inspiradora e motivadora. Obrigada mesmo, viu, Neto? Eu que agradeço. Privilégio estar aqui. Privilégio de viver
Enquanto a gente vive e respira, a gente tem que procurar fazer o que é certo, o que é bom. Como o Paulo fala, né? Todo pensamento que for puro, bom, a gente tem que aplicar isso no dia a dia e estar aqui faz parte dessa aplicação. Eu que agradeço. Muito Tá bem, passando gente. a rede social do Neto nesse momento? Aqui, ó. É essa daqui, né? @8785 Simoneto. Isso. Tá passando aqui na telinha. Então já corre lá para seguir. Por lá ele compartilha também bastante conteúdo sobre motivação e outras palestras mais que ele dá por aí. Muito bem. Suza, nós agradecemos a você que está aí sempre conosco, todos os dias. Obrigado pelas interações, por você participar conosco, para você ficar quietinho também absorvendo essa história. Que Deus abençoe a tua vida. Olha, eu estou olhando para uma câmera agora, mas Jesus conhece cada fio do seu cabelo, ama você do jeito que você está e está preparando um lar onde você realmente vai ser feliz, onde as lágrimas vão ser só para limpar o olhinho do lado aqui, se tiver sujeira no céu, hein? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. Um beijo no seu coração, ó. Tchau, tchau.